Agora nós vamos calcular a distância entre retas da página 81 da apostila, tá? Então, eu tenho um exemplo 3 nessa página, onde eu tenho uma equação reduzida e uma equação paramétrica. Então, na equação reduzida, eu vou ter o ponto 0, 3 e 0, e o vetor vai ser 1, 2 negativo e 2. Na equação paramétrica, o ponto menos 1, 1 e menos 3, menos 1, 1 e menos 3, e o vetor 2 negativo, 4 e menos 4. O que eu vou fazer primeiro? Você pega o vetor 1, o vetor da reta R e o vetor da reta S e verifica se eles são paralelos. Para paralelismo, tu pega o valor do x do primeiro vetor dividido pelo x do segundo vetor, de y do primeiro com y do segundo e de z do primeiro e z do segundo. Quando você faz a divisão entre eles, se der a mesma fração, significa que você vai ter uma constante de proporcionalidade. Nesse caso aqui, se você simplificar, vai dar sempre menos um meio. Então, você verificou e está dizendo que são paralelas, ok? Se elas são paralelas, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, onde eu utilizo no numerador o produto vetorial entre um vetor e o vetor formado pelo PRPS, dividido pelo módulo do vetor BR, certo? Aí eu vou ter aqui, ó, o produto vetorial IJK na primeira linha, o primeiro vetor, que pode ser tanto VR como VS, tanto faz, porque eles são múltiplos, né? Então, você utilizando um é suficiente. E aí, o mesmo vetor que você utilizou para calcular o produto vetorial deve ser usado também no denominador. E aqui é o terceiro vetor, formado pelo ponto PRPS, pelos pontos, né? PRPS. Aí você organiza e calcula a diagonal principal menos a secundária. Você vai chegar no vetor 10i mais j menos 4k. Você faz o módulo desse vetor. Então, vai ficar 10 ao quadrado, 1 ao quadrado e menos 4 ao quadrado, que vai dar 117 na raiz. Certo? O módulo do vetor v, r, o v, ele tem as coordenadas 1 em x, menos 2 em y e 2 em z. Você elevando todos os termos ao quadrado, vai dar raiz quadrada de 9. Aqui, então, você vai ter a fórmula, onde você vai usar aqui no denominador o módulo do vetor. Então, você vai usar o produto vetorial no seu módulo, que deu raiz quadrada de 117, dividido pelo módulo do vetor VR. Então, vai ficar raiz de 117 dividido por 3 unidades de comprimento. Então, essa é a medida dessa questão 3. Na questão 4, também eu quero, calcule a distância entre retas. Então, aqui, essa aqui é uma equação paralela ao plano e essa aqui é uma equação paramétrica. Tirando o ponto e vetor, nós vamos ter aqui o ponto de R, menos 2, 1 e 4, e o vetor 1, 0 e menos 2. Na de S, você vai ter o ponto que vai ser 3, menos 1 e 3, e o vetor 0, 2 e menos 1. Esses vetores, eles não são paralelos. Já olhando assim, 1 dividido por 0, 0 dividido por 2, e menos 2 dividido por 1, já dá para identificar que não são paralelos. Então, eu já vou utilizar essa fórmula para verificar se eles são coplanares. Porque se eles não são coplanares, tá? Então, você vai poder usar essa fórmula que está aqui, que é a distância entre o volume dividido pela área. Aí você vai ter, na verdade, o produto misto dividido pelo produto vetorial. Certo? Então, vamos ver aqui. Utilizando, então, o vetor R, 1, 0 e menos 2. O vetor S, 0, 2 e menos 1. E o vetor formado por PRPS, tá? Nós vamos ter aqui o 5, menos 2 e menos 1.
se coloca ele como na terceira linha. Então, você tem o vetor R, vetor S, o PR, PS. Coloca eles organizados na matriz e aí você calcula a diagonal principal menos a secundária. Quando você calcula isso, você vai perceber que o resultado dele vai dar 16, tá? Dando 16, você vai verificar que você vai identificar, na verdade, que elas são reversas. Por quê? Se o determinante desse zero, elas seriam coplanares, tá? Como o determinante deu diferente de zero, ela vai ser reversa, ok? Então, uma parte do nosso cálculo nós já fizemos, porque nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Então, 16 é o nosso numerador. Precisamos, então, agora calcular o denominador, que seria a área, formada pelos dois vetores, VR e VS. Então, IJK na primeira linha. Na segunda linha, você usa o vetor R. Na terceira linha, você vai usar o vetor S. Calcula o determinante, diagonal principal menos a secundária, você vai chegar em 4i mais j mais 2k. Eleva cada termo ao quadrado, vai dar raiz quadrada de 21. 16 mais 1 mais 4, 21. Raiz de 21. Esse é o módulo do produto vetorial, que isso aqui significa área. Então, o volume dividido pela área vai me dar a distância. Então, vai ficar 16 dividido pela raiz quadrada de 21. Que eu posso deixar dessa maneira ou eu posso racionalizar. Racionalizar significa multiplicar pelo mesmo valor da raiz que está no denominador, no numerador e no denominador. E aí nós vamos chegar a 16 raiz de 21 sobre 21 unidades de comprimento.